Muito bem. Nós vamos falar aqui um pouquinho de nossa experiência inicial para introduzir o assunto, depois eu vou discursar mais aqui usando a palavra de Deus. Vamos contar rapidamente como é que foi nossa experiência ali no começo do nosso ministério, quando chegamos de Honduras ao Brasil. Então, nós fomos morar lá junto com os nossos pais, eles construíram uma casinha para nós ao lado. Estávamos assim, humanamente vendo bem. A gente começou a trabalhar então na TV Terceiro Anjo, só que voluntariamente, sem receber nenhum salário. E eu já conhecia esse sistema, que mesmo lá em Honduras, eu já ouvia David Gates bastante e a sua filosofia financeira, que é a mesma de um missionário chamado Hudson Taylor, que vivia pela fé e mesmo sem ter dinheiro avançava, sem salário, que Deus ia prover. E lá em Honduras eu fui atrás de um canal de TV mesmo, fisicamente eu fui lá, ver se comprava e se estava à venda ou não, avançando. Então quando chegou ao Brasil eu fiquei bem feliz que ali um vizinho nosso, Sérgio, já era, digamos assim, afiliado ao Ministério GMI do David Gates, então, mas só que nenhum salário. Morando no condomínio assim, de mais reputação ali na região adventista. E aí nós falamos para meus pais e sogros, por favor, não nos deem comida, sustento, cesta básica, não. É um experimento com Deus, né, Beth? Fala um pouquinho sobre essa época. Sim. Por que que nós estamos falando isso? Porque muitos estão assim também no seu início assim de uma nova etapa da vida cristã, que é quando deixa tudo e tem o desejo de realmente estar 100% trabalhando para Deus. Então nós decidimos também dar esse passo da fé, mas a gente ainda não estava no campo, não foi fácil. O Daniel, ele tem um currículo que poderia trabalhar com a rainha da Inglaterra se ele quisesse, mas só que a gente já não via mais como estar trabalhando no sistema, mas sim 100% para Deus. Então nós começamos na Terceiro Anjo, mas só como o Daniel falou, a gente não tinha um salário. Quando você começa algo, você não tem para você mesmo como entregar, né, o salário. E ali a gente, o que o Daniel fez? Plantou bastante chuchu, né? Fez muito chuchu ali, plantou bastante mandioca, batata doce e fomos tentando plantar as coisas ali no quintal mesmo. Eu até Mas me assim, a lembro, gente não tinha muita experiência. Você quer falar uma coisa? eu até me lembro que a síndica ali do condomínio foi visitar lá para ver que árvores podia derrubar, quais não e tal, que eu queria fazer uma limpa lá e arranjar lenha. E ela falou assim, mas para que toda essa lenha? E eu estava assim começando a entrar na verdade presente, e eu me lembro que foi até engraçado assim, hoje passo vergonha. Eu falei assim, para perseguição. Só que na época eu não sabia, né, que tem a época pré-perseguição. Na perseguição você não vai levar consigo lenha, né? Mas é a época de não comprar e vender. É a prévia, a angústia prévia. Mas então ali terreno vizinho para plantar mandioca, batata doce, eu vi que tinha mais caloria, tinha um poço ali, caipira de Aí 7 metros, melhoramos o poço, né? com rodinha, com balde, já pensando na crise, né? E aí Um microsítio ali. muitas pessoas falam assim, que a região do NASP, de Instituto, não, aqui vai ser ruim, porque vai ser o primeiro lugar que as pessoas vão nos atacar. Mas eu achava, não, mas ó, os alunos, na época de não poder comprar e vender, vão ter ido embora. E aqui tem muita plantação frutífera, banana, laranja, aqui do NASP, então vai ser bom. Enfim, estava conjecturando, estava entrando nessa questão. E eu, assim, nós estávamos com a Dani de meses. Na verdade, eu estava grávida quando começamos a Terceiro Anjo. Ela nasceu e aí começou as preocupações realmente da comida. Mas eu estava certa que o Daniel estava no caminho certo, que não tinha que sair procurando outro emprego. A gente estava fazendo a vontade de Deus. Mas só que a preocupação, assim, o que que a gente vai comer no final e como que vai ser? Porque assim, tem um texto em Ellen White que fala que enquanto a gente está trabalhando para Deus, nós não temos que nos preocupar quanto ao nosso sustento. E eu queria saber se realmente funcionava isso, sabe? Por exemplo, quando a Betsy
ficava ansiosa quanto ao futuro, quanto à comida. Eu li, por exemplo, aqui, Ciência do Bom Viver, página 479. Quando Cristo chamou os discípulos para o seguirem, não lhes ofereceu nenhuma perspectiva sedutora nesta vida. Aí fala de Mateus, quando estava sentado na alfândega, ele falou, segue-me. Mateus não pediu, antes de prestar os seus serviços, um salário certo. Né? E o mesmo aconteceu com os outros também, porque muitos chegavam assim, para mim, falavam assim, Paulo trabalhava, Daniel, tem que trabalhar como Paulo, com as mãos. Mas só que Ellen White fala assim, ó, hoje o Salvador chama-nos para a sua obra, como chamou Mateus, João e Pedro. Não fala Paulo. Então eu pegava esse texto aqui, não, Mateus, João e Pedro, que largaram as redes. Pedro não tinha sua sogra, seus familiares que dependiam deles para o seu sustento, né? Que ele pescava. Mas Jesus falou, não, segue-me. Enquanto estiver fazendo a obra de Deus, você pode ficar despreocupado. Paulo usava a questão de fazer tenda, muitas vezes, em certas ocasiões, quando era uma lição objetiva de repreensão, porque tinha gente que ensinava que era pecado trabalhar, era um fanatismo, então para ser uma repreensão para eles, mas não era algo assim contínuo dele. Enfim, isso aí foi uma fase de nossa vida que quem sabe para vocês vão ser útil. Você falou em perua, né? Em sair aí com trailer. E se você estivesse se dedicando inteiramente a Deus na obra, Deus vai sustentar. Né? Sim, eu sempre pensei, Deus tem 1000 maneiras. O Daniel quase todo dia eu falava, Daniel, leia, vamos ler. E ele lia. Deus tem 1000 maneiras de suprir o que nós precisamos. E precisamos crescer na fé também. Ele sempre dizia sobre o músculo, né? Ah, sim. Porque Deus não vai dar uma dificuldade muito grande, tipo assim, ir lá em Honduras comprar uma TV. Não, tem que ser aos poucos, com alimentação, depois a conta de luz. Nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades das quais nada sabemos. Os que aceitam como princípio dar lugar supremo ao serviço de Deus verão desvanecidas as perplexidades e terão um caminho plano diante de si. Ou seja, eu sei que isso parece muito radical, assim, não cabe em nossa cabeça, na minha também não. Como é que pode alguém não receber nenhum salário e mesmo assim ter comida? Mas aconteciam milagres, não era, Betsy? Muitos milagres aconteciam. Às vezes eu ficava, Daniela, ela é um bebê. Hoje o Senhor vai vir nos visitar. Então arrumávamos a casa, meu coração estava assim, Senhor, o Senhor precisa vir visitar minha geladeira, meus armários, mas eu não ficava reclamando, falando com ninguém, nem com ele, para não preocupá-lo, porque eu tinha certeza que ele estava fazendo o que é certo. Ele estava gravando, fazendo aquelas coisas de Walter Veitch. Isso ia ajudar milhares de pessoas ao redor do mundo. Alguém tinha que estar por trás. Então eu pensava, bom, agora o pôr do sol, Senhor Deus vai vir aqui. Passava o pôr do sol, aí agora vamos ver aonde o Senhor deixou a bênção. E eu saía abrindo gaveta, de repente achava R$10. Dá para fazer aqui a compra para fazer 4 pães, por exemplo. Ou abrir o armário e cair um bolo de dinheiro do bolso do terno. Ou então uma árvore do vizinho ali, de repente dava abacate. Ou então mel, né? Nossa caixa começou a dar mel e de repente laranja lá do NASP, né? Nós podemos pegar. O Daniel saía pela rua, vai ter alguma árvore? Sim, olha ali, aí ele pegava as árvores. Ou seja, a gente vivia assim pela fé. Só que o segredo era não pedir para ninguém, que a gente estava com necessidade, né? Até era meio difícil quarta-feira dar testemunho assim, porque a gente contando que estava plantando batata doce, alface, e as pessoas nos estranhavam um pouco, né? Porque ali é um condomínio, né? De classe média alta, vai ficar plantando mandioca. Mas a gente plantava. E então, aí crianças, lembra aquela música lá que para nós era uma lição? Mateus 6,33, o que diz lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Porque quem sabe estou falando aqui para pessoas que estão na ansiedade de estamos agora numa fase de ir para o campo, mas não ter o sustento, e essa preocupação, né?
quanto aos bens temporais. Eu gosto sempre de dizer assim: para cada família, Deus deu um dom. Aquela família tem um dom. E com aquilo você vai trabalhar para Deus. O dom, o Daniel tem vários, né? Então ele estava pondo a serviço do Senhor eterno, traduzindo e fazendo essas coisas, né, que todo mundo conhece hoje, os vídeos, mas a gente estava no início. E agora, e o Senhor Deus então provia. Teve uma vez, para vocês terem uma ideia, de repente chegou, olha, Bess, bateram lá, mandaram entregar, mas falaram para não falar quem, mas ninguém sabia que a gente estava passando. Chegou castanhas, produto de limpeza, assim, tudo da melhor e da boa qualidade. Olha, Deus, graças a Deus, Deus está acompanhando. Muitos que professam seguir a Cristo têm um coração ansioso e inquieto, porque receiam confiar-se a Deus. Não se entregam completamente a Ele, porque temem as consequências que tal entrega possa implicar. Você, quem sabe, está pensando, não, mas eu tenho que sustentar a minha família. Gente, se nessa crise pequena já se está relutante em seguir a nuvem para o campo, quanto mais quando chegar a época de não poder comprar e vender. Aí que esse argumento vai ter muito mais peso. Tem que ser um sustento para minha família, né? Como é que eu vou deixar meu emprego, deixar de comprar e vender? Enquanto não fizerem essa entrega, não podem encontrar paz. Há muitos cujo coração está oprimido sob o peso de cuidados, porque procuram fazer como o mundo. Escolheram seu serviço, aceitaram suas perplexidades. Sabe aquela esteira de Satanás? Que é para você trabalhar, para você poder pagar a creche da criança, para outra pessoa educar seu filho, que você poder, na verdade, você mesmo educar seu filho diretamente, né? Adotaram os costumes do mundo. Assim, seu caráter é deformado e sua vida torna-se fatigante. As preocupações contínuas esgotam as forças da vida. Nosso Senhor deseja que se libertem desse jugo de escravidão. Convido-os a aceitar o seu jugo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 6. Mateus capítulo 6. E aqui nós já cantamos a parte Buscai primeiro, mas os trechos que falam antes também têm muita importância para nós hoje. Você, quem sabe, está ansioso, mas eu vou para o campo e eu vou viver do quê, Daniel? Do que eu vou viver? Me responda. Talvez, né, tem gente que fala, mas o fulano ele é rico, ele vendeu ali casa agora, mas e eu? Mateus 6, verso 25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. E por extensão posso dizer, pelo seu apartamento que você quer vender, ou pelo terreno que você quer comprar. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que vestuário? Contemplai as aves do céu, pois não semeiam nem colhem. Vocês já viram Danielzinho? Danielzinho, já viu um passarinho ir lá plantando milho, uma fileirinha plantando milho assim? Não. Ela come o milho para ela e quem sabe enterra, os esquilos enterram a sua castanha e fazem provisão para o inverno. Mas os passarinhos, dificilmente. Vão lá comer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Será que o passarinho come café? Não faz bem para ele, né? Mas os passarinhos não fazem isso. Nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as alimenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que elas? Será que a gente não vale muito mais dinheiro do que a Fife? Vale, muito mais dinheiro, já pensou? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode crescer um pouquinho mais, Dani? Se você ficar ansiosa, será que você vai conseguir ficar mais alta, mais forte? Deixa eu me preocupar um pouquinho aqui. Não, não adianta nada. Não vai te deixar mais inteligente, nada. Pelo contrário, vai ficar mais acabrunhada. E o vestuário? Olha só as flores do campo, como crescem.
Elas não trabalham, as flores não ficam costurando. Ah, agora um pouquinho de amarelinho aqui no meio. Agora, ih, sujou, deixa eu limpar aqui. Elas fazem isso. Não. Então, mas eu vos digo que nem Salomão, nem o rei lá, a rainha Elizabeth, com toda a sua formosura e o seu chapéuzinho, não consegue se vestir mais bonito do que essa florzinha. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã ela murchou. Então, se Deus cuida de uma florzinha assim, quanto mais não vai cuidar de nós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, que comeremos? Para onde que eu vou para o campo? Como é que vai vender nosso apartamento? Ou com que nos vestiremos, gente? E o dinheirinho, e a dívida? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Essa ansiedade pela sobrevivência material. Pois vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, qual que é a condição? Buscar primeiro o reino de Deus. Como é que a gente faz isso? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Né? Obedecer em tudo nossos deveres que já estão revelados para nós. Eu sei que o certo seria fazer isso, então obedece. Então vamos seguir mesmo que não veja, né? Mesmo que não consiga ver. Em Capitólio agora puseram semáforos, não puseram? Semáforos lá, que fica mostrando luz verde e luz vermelha, né? E quando tem muitos semáforos, às vezes o carro vai andando e aí tem luz verde. Opa, abriu. E aí quando chega no próximo, agora está vermelho. Então está errado. Certo seria o prefeito ajustar lá o semáforo para fazer a chamada onda verde. Onda verde quer dizer que então você fica lá esperando, quando abrir o primeiro semáforo, você vai andando, lá está vermelho, mas quando eu chego perto, abre verde também. Aí eu vou andando, chega perto, abre verde. E assim por diante. Mesmo que você ache que na sua saída para o campo, mas lá em frente lá vai estar vermelho, lá vai ter uma dificuldade que não sei como resolver. Mas avance pela fé que quando chegar perto, Deus vai abrir o sinal. Tem um texto no livro Vida no Campo, falando sobre Ló, que não devemos nos assemelhar a Ló. Esteja cada homem bem desperto por si mesmo e procure salvar sua família. Vida no Campo. A preocupação primária não é tanto os outros, mas é a família, salvar sua família. Cinja-se para o trabalho. Deus revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. Tem uma família que eu encontrei lá no outro evento que me falou assim que esse texto para ela foi chave. Esse texto aqui de Vida no Campo 11.3 para ela foi assim um sinal e foi assim, tipo, caiu a ficha para ela. Deus revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. Tá? Então, vamos abrir agora a Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo 6:8. Antes de nós lermos, a Beth vai vir contar rapidamente a história do Chuchu. A historinha do Chuchu, porque a Vânia tirou proveito dela. Então, é mais uma participação aqui da Betsy. Como é que Deus tem suprido as nossas necessidades físicas? Porque do Chuchu é um milagre que o Senhor Deus fez da noite para o dia. Então nós tínhamos um pezinho só de Chuchu bem pequenininho que dava para acompanhar o caminho, né? E quando chegamos eu e a Dani ali no pé de Chuchu, tinha só um Chuchu. Com um Chuchu pequeno. Mas colhi aquele pé de Chuchu. Para o dia seguinte, só ia ter arroz e feijão. Mas só que éramos outras pessoas também. Meus pais estavam juntos. E aí eu pensei, Senhor, eu acho que eu vou lá no pé de Chuchu pegar umas gavinhas, né? Colocar junto com feijão, com arroz e alguma coisa verde também. Quando eu cheguei lá no pé de Chuchu, eu olhei e tinha mais um Chuchu grande.
E eu, gente, agora com 2 chuchus dá para fazer um prato para todo mundo comer chuchu. Então, assim, se tivesse um pé de abóbora, Deus ia ter feito nascer abóbora. O que eu tivesse no quintal, Deus ia fazer nascer. Ele via a necessidade de, além de ter o feijão e arroz, ter também uma misturinha. 1 Timóteo 6:8, encontraram aí? Verso 8. Tendo, porém, alimento e vestuário, estejamos com isso contentes. Aí, verso 7 ainda antes, um verso antes desse. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. E o verso 9 agora. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Sabe aquelas dores e a preocupação quanto às dívidas? Muita gente está realmente perplexa com respeito às dívidas que tem, que é virtualmente impossível, humanamente impossível sair delas. Muito menos ir para o campo ainda e poder comprar. O brasileiro realmente não tem muito costume de fazer assim, de separar uma reserva, de uma poupança. Geralmente o que entra no mês, né? Opa, já pode agora, inclusive já usar o cartão do próximo mês já, né? Já liberou a nova fatura, então já pode. Isso é típico americano, a gente herdou isso bastante da cultura americana. Os europeus já têm muito mais essa cultura de fazer a sua reserva, a sua poupança, né? Então, chegando crise agora, os americanos, a previsão é que haja realmente muita fome lá também, né? Literalmente fome, pessoas na rua, mais e mais, por essa ausência de ser como a formiga, de fazer reserva. É um costume, é um mau hábito que nós temos de fazer pagamento à prestação, porque o pagamento à prestação virtualmente é uma dívida que você está contando com o que você vai pagar daqui a alguns meses. Ellen White fala assim, decida nunca incorrer em outro débito. Nega-te 1001 coisas antes de entrar em outra dívida. Se a pessoa perguntar lá, é cartão? É crédito ou débito? É 1 ou é 2? Fala débito. E não tem? Opa, não. Tá, então desculpa, passe uma vergonha, mas evite ao máximo, nega-te 1001 coisas antes de entrar em outra dívida. Onde está essa citação? Lar Adventista 393.4. Essa tem sido a maldição de tua vida, entrar em dívidas. Evita a dívida como evitarias a varíola. Evita como evitarias a varíola. E hoje, eu diria, evita como evitarias o coronavírus. Lá na cidade, tem que andar assim, não é, Dani? As pessoas andam assim, né? Então eu vou ler esse trechinho dessa maneira. Evita a dívida como evitarias o coronavírus, a varíola. Né? Distância. Então vamos lavar as mãos aqui, álcool gel. Dívida? Não, de jeito nenhum, dívida não. Ou seja, devemos fazer isso. Lar Adventista. Esse é um dos segredos, porque se nós transgredimos esse princípio de uma forma assim, desnecessária, realmente, existem momentos em que é válido fazer dívidas, por exemplo, a White fala com respeito à obra de Deus, né? Quando você tem, por exemplo, muitas coisas na internet, você tem que usar o cartão para poder comprar na internet facilmente, assim por diante, mas também dá para fazer de outras formas com boleto, enfim. Evitar fazer dívidas, né? Esse é um dos princípios. Lar Adventista 393.4. Então, muitas das preocupações que nós temos realmente são por nosso descuidado, por nossa realmente descuidado em cumprir as instruções que Deus deu, né? Mas mesmo assim nós podemos ali confiar em Deus para sair da dívida agora. Se você se arrependeu, Deus tem muitas formas de te ajudar. Só que muitas pessoas elas ficam usando
e ficam carregando um fardo pesado, e a pessoa entra no ônibus, e mesmo dentro do ônibus ali, a pessoa fica com a mochila nas costas. Ei, tira a mochila, você está no ônibus, pode descansar. Não, é que você não vai fazer mais peso para o ônibus aqui. Não, tira a mochila. Ah, é verdade, claro, não tem que ficar com a mochila. Deus está carregando o seu peso, o teu fardo. Você não tem que, você mesmo carregar o teu peso. Coloque sobre Deus, tá? O fardo. Como é que nós podemos negar a Cristo? Nós podemos negá-lo conformando-se com o mundo, por uma conduta indelicada, pelo amor às próprias opiniões e tal, e por nutrir desnecessárias ansiedades. Uau! Nós podemos negar a Cristo por nutrir ansiedades desnecessárias e por deixar-se estar em sombras. O que eu vou comer no final do mês e não tem dinheiro e tal. Se você realmente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, você pode confiar o resto a Ele. Por todas essas coisas declaro não ter consigo a Cristo. E qualquer que me negar perante os homens, Deus também o negará. Por sua graça podemos levar todos os fardos do presente e cumprir todos os seus deveres. Muitos, porém, vergam a antecipação de aflições futuras. Uma aflição futura. O que vai ser no futuro? Vergam. O que quer dizer vergam? Uma laje, quando está muito pesada, ela vai se vergar, assim, né? Então tem que ter uma coluna embaixo. Muitas pessoas ficam, assim, muitos vergam a antecipação de aflições futuras. Estão continuamente a trazer para hoje as preocupações de amanhã. Assim, grande parte de suas tribulações são imaginárias. Para estas, Jesus não tomou providências. Ele promete graça apenas para o dia. Manda-nos que não nos preocupemos com os cuidados e tribulações do amanhã. Basta a cada dia o seu mal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O hábito de ficar pensando em males antecipados não é sábio nem cristão. Assim fazendo, deixamos de gozar as bênçãos e aproveitar as oportunidades do presente. Mas tens um coração ansioso, perturbado. Tens, na verdade, temor de confiar-te a Deus, temeroso das consequências que uma tal submissão possa envolver. Eu te imploro a não maculares a tua experiência cristã. Desassossego, descontentamento, mal-estar revelam a ausência do Salvador. Se Jesus for introduzido na vida, esta vida encher-se-á de obras boas. Mestre, salva-nos porque estamos perecendo. O que Jesus falou? Homens de pequena fé, por que duvidaste? Porque vocês tiveram medo. Eu estando no barco, vocês não têm que ter medo. Por mais que a onda esteja tumultuando, ao meu clamar, sossegai, sossegai. Comigo está para nos salvar, sim, sossegai. Vocês se esquecerão de cuidar em servir ao próprio eu e viverão cada vez mais perto do querido Salvador. Seu caráter tornar-se-á semelhante ao de Cristo. E agora, uma dica, eventos finais. Cada manhã consagrai-vos a vós e a vossos filhos a Deus, para esse dia. Não façais cálculos para meses ou anos. Eles não vos pertencem. Um curto dia é o que vos é dado. Isso aí são tudo princípios que você, em oração com Deus, pessoalmente vai, então, ver como se encaixa exatamente na tua experiência pessoal. Tá? Como é que esses princípios aí vão se encaixando. Porque, por um lado, nós devemos, sim, fazer o planejamento. Por outro lado, tem esse texto aqui. Então, Deus vai nos dar a iluminação para como poder andar de uma forma sábia para o nosso próprio bem, né? Então, trabalhai para o Mestre durante as suas horas desse dia. Um curto dia vos é dado. E muitas vezes nós não recebemos bênçãos porque não aprendemos a reclamar as promessas de Deus. Lembra lá em Malaquias 3? Vamos abrir lá. Malaquias 3, as bênçãos decorrentes da obediência na questão do dízimo. Malaquias 3.
verso 10 é muito conhecido, os dízimos. Mas qual vai ser a bênção decorrente da obediência? Malaquias 3, a partir do verso 11. Malaquias, vocês estão lembrados, Joshua? Onde é que está Malaquias? Ah, está um pouquinho antes de Mateus, porque é o último livro do Velho Testamento. 3, verso 11. Tá? Depois o 10, o verso 10 fala sobre os dízimos, trazer ao Senhor a casa dos dízimos, e reprovarei o devorador por vossa causa. Nós lá em casa, no IBC, ainda temos minhocas e bichos. Vocês não têm também? E aí, então quem sabe é por causa disso, porque nós não aprendemos a pegar essa promessa aqui, ó. Nem a vossa vide, e lançará o seu fruto antes do tempo do campo, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Por que não se cumpre? Possivelmente seja porque nós não aprendemos a reclamar a promessa. Ellen White fala assim, ó. Os que creem nas promessas de Deus e as reclamam. Atos dos Apóstolos 85.2. Não é só importante crer, mas também chegar na oração e falar, Senhor, tu prometeste, e agora queremos reclamar essa promessa. Ou seja, eu acho que alguns adultos que já estiveram no mundo aí contaminados, e eu também, sabe aquele joguinho que o bonequinho vai andando, e aí tem a moedinha em cima, e aí tem que pegar a moedinha para realmente, né, pegar o mais ponto. Porque se você não pular, não vai pegar a moedinha, aí não vai contar o ponto. Tem que realmente pular. Então, reclamar a promessa é justamente fazer isso, é pular para você se assegurar dessa promessa. E não simplesmente olhar, tá, eu creio. Mas, Senhor, tu disseste que está escrito, pá. É uma coisa que nós temos sido bem negligentes, né? Mas vamos então aprender a reclamar as promessas de Deus, tá? Muitas dificuldades que Deus nos dá, Deus está nos dando mais tração. Sabe, quando um carro tem tração de 4 rodas, o Rafael Sabino, que não está aqui agora, tem tração nas 4 rodas. Mas quando não tem 4 rodas, por exemplo, o nosso, quando começa a subir o carro assim, aí começa a patinar, Joshua, não é? Ó, o carro começa a patinar, né? Aí tem que voltar e pegar embalo. Mas se o carro tiver com peso mais em frente, tipo assim, tira o peso lá do porta-malas e põe em frente, um saco de cimento, põe em cima do capô, que aí poderia dar certo. Por quê? Aí vai apertar mais em cima da roda para que ela tenha mais tração. E aí vai subir mais fácil. E quando o carro tem tração traseira, o peso está mais atrás e sobe mais fácil também. Então, muitas vezes, quando Deus nos dá um peso, em vez de reclamar, podemos ver que Deus está nos dando mais tração para subir a ladeira, né? Deus, em tudo, tem o seu propósito. A pipa, vocês têm pipa aqui ou não? Acho que nunca vi aqui em Capitólio alguém soltando pipa. Você já viu, Danielzinho? Você tem uma em casa? Ótimo. Então, qual que é o segredo? A pipa fica sempre assim contra o vento, não fica? Sempre tendo o vento contrário, não é? Quer subir e tal, mas se ela fica amarrada à base, então ela vai conseguir subir mais alto. Se ela cortar ou se aqui romper esse fio, o que vai acontecer? Ela vai indo embora. Mas quando tem vento contrário e ela está segurando em Jesus firme, que venha vento, que venha dificuldade, porque aí vai subir mais ainda, vai conseguir erguer mais e mais alto. Então, mas a condição é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Estar conectados com Cristo, né? Então, queridos, sobre a preocupação e ansiedade, realmente, se você conseguir, quem sabe, vencer essa fase, ter vitória, você vai aprender a lição e Deus vai poder te dar uma nova fase, né? Uma nova dispensação na sua vida. Se você aprender logo, em vez de ficar murmurando, e nós também, assim, quando tem dificuldades, né? Por exemplo, agora estamos chegando mais perto do 0 de novo, e agora, vai começar a acontecer milagre, eu não sei. Bom, tem pessoas que nos dão ofertas também, mas o fato é que cada pessoa tem a sua luta individual, sua fase de vida, sabe? Então,
O ponto essencial é que nós não neguemos a Cristo com nossa ansiedade desnecessária, com nossa perturbação, deixar-se estar em sombras, inquietação, mas confiar-se inteiramente a Cristo. Worry is blind and cannot discern the future, but Jesus sees the end from the beginning. In every difficulty, He has His way prepared to bring relief. Worry is blind and cannot discern the future. Worry is blind and cannot discern the future, but Jesus sees the end from the beginning. In every difficulty, He has His way prepared to bring relief. Worry is blind and cannot discern the future. Our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us, 1,000 ways, 1,000 ways. Our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us, of which we know nothing. Worry is blind and cannot discern the future, but Jesus sees the end from the beginning. In every difficulty, He has His way prepared to bring relief. Worry is blind and he cannot discern the future. Those who accept the one principle of making the service and honor of God supreme will find perplexities vanish and a plain path before their feet, before their feet. Worry is blind and cannot discern the future, but Jesus sees the end from the beginning. In every difficulty, He has His way prepared to bring relief. Worry is blind and he cannot discern the future. Worry is blind and cannot discern the future, but Jesus sees the end from the beginning. In every difficulty, He has His way prepared to bring relief. Worry is blind and they cannot discern the future. Worry is blind and they cannot discern the future. Worry is blind and they cannot discern the future. Amém? Que possamos então nos entregar inteiramente a Ele e estar nos braços de Cristo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos perdão por muitas vezes negligenciarmos o dever de nos entregar inteiramente a Ti e confiar como uma criança em Teus braços. Perdão, Senhor, por não ter ansiedades desnecessárias e deixar-nos estar em sombras. Pai, nós queremos aprender a reclamar as Tuas promessas e queremos reclamar promessas do sábado, Senhor, sobre nós. O Teu povo está aqui reunido, 2 ou 3 reunidos em Teu nome, e queremos reclamar as Tuas promessas, de Isaías 58, que nós andaríamos sobre os altos da terra e a herança do pai Jacó. Queremos também reclamar a promessa do dízimo, Senhor. Nós temos dizimado e queremos pedir, Senhor, que proteja as nossas plantações de pragas, de pestes, de dificuldades, Senhor. Queremos pedir por cada pessoa que está preocupada em ir para o campo, em ter o seu sustento, que não se deixe estar em ansiedade irrazoável, mas se confie a Ti, que Tu vais abrir a porta e revelar o dever ponto por ponto. Abençoe cada família aqui em seu estágio que está vivendo, fortalece os corações, que possamos estar sempre contentes, tendo comida e com que nos vestir. Abençoe nosso trabalho missionário, nossas famílias, nossa casa, a educação dos nossos filhos também.
e dê-nos uma tarde aprazível em Tua presença, nos ajudando a santificar bem o Teu dia, cuidando com as nossas palavras. Em nome de Jesus. Amém.